A gente vai falar agora sobre outro fato importante do dia, mais no campo da economia. O Conselho Monetário Nacional impôs restrições ao mercado de previsões, que opera de maneira similar ao das bets regulamentadas, né? O governo encara este bloqueio como uma medida que também visa conter o endividamento da população em relação a sites de apostas. A reportagem é de Thaisa Medeiros. A resolução do Conselho Monetário Nacional proíbe o chamado mercado de previsões, relacionado a eventos sem lastro econômico e financeiro, como decisões políticas, resultados eleitorais e eventos esportivos. O governo federal já emitiu ordens a provedores de internet para que bloqueiem o acesso a dezenas dessas plataformas. As empresas poderão voltar a operar em relação a previsões econômicas, como a cotação do dólar em determinada data, caso se submetam às regulamentações brasileiras sobre o mercado de derivativos. Para o governo, o mercado de previsões driblava a lei das bets, passando à margem da regulamentação sobre apostas. A lei determina que apenas eventos esportivos e jogos online podem fazer parte do mercado de apostas, e somente com cotas fixas, quando se aposta contra a plataforma e se sabe quanto se pode ganhar ou perder. Já no mercado de previsões, há compras e vendas de posições entre usuários, com preços variando conforme um evento se torna mais ou menos provável, algo mais próximo do funcionamento de uma bolsa de valores. O governo trata o bloqueio sobre o mercado de previsões como uma medida que visa conter o endividamento da população via casas de apostas. O tema é uma das principais preocupações de Lula para a campanha à reeleição. Uma nova versão do Desenrola, o programa de refinanciamento de dívidas, está sendo estruturada pelo Ministério da Fazenda sob ordem do Palácio do Planalto. Um dos pontos de discussão é a proibição de que aderirem ao programa apostem em bets, uma vez que há o risco de geração de novas dívidas. O presidente Lula segue muito preocupado com a situação das pessoas se endividando, das pessoas entrando no jogo das bets. Tem várias medidas que estão sendo pensadas, sugeridas e digeridas por nós, para que a gente siga apertando a regulação das bets. Bom, e agora conosco Carlos Akira Sato, especialista em mercados regulados, vice-presidente legal e de compliance da SYS Capital, conhecido como Akira, né? A gente conversou hoje, você falou, não, me chama de Akira. Então vamos lá. Akira, muito bem-vindo, meu caro. Muito obrigado, Caio. Boa noite, Thaís. Agradeço o convite para participar e contribuir aqui no WW. Nós que agradecemos. Akira, o que está por trás dessa medida? Por que o governo tomou essa medida hoje? Nós temos três cenários, né? Evidentemente, quando a gente analisa o aspecto político, existe um apelo muito grande relacionado ao endividamento das famílias, né? O Banco Central e vários estudos já comprovaram que pessoas que recebem auxílios do governo têm têm apostado nas bets, né? Então, já isso é um desvio, né, dos recursos dos auxílios, tanto dos governos estaduais, municipais, quanto federais. Mas a gente tem que lembrar também que existe um aspecto concorrencial e regulatório, né? Concorrencial por quê? Porque as bets foram reguladas, existe uma legislação específica, existe uma Secretaria de Prêmios e Apostas que está vinculada ao Ministério da Fazenda e uma regulação muito robusta que exigiu das empresas que receberam essa autorização para explorar as bets federais, elas tivessem que investir somente na outorga 30 milhões de reais por uma licença de 5 anos para poder operar, além de cumprir uma série de obrigações, né, para vedação, por exemplo, de apostas por parte de menores de idade. Então, houve um investimento muito grande desse setor, nós temos players globais atuando no país e cumprindo essas regras rigorosíssimas e pagando, né, recolhendo impostos e pagando essa outorga, e também empreendedores brasileiros que decidiram abrir suas plataformas e cumprir esse regulamento. Então, esse é um aspecto, né, de concorrência que precisa ser equilibrada. Essas plataformas de predição, de apostas preditivas, acabaram, né, se aproveitando de uma lacuna do regulamento, da lei, e
copiando, né, iniciativas que começaram nos Estados Unidos, principalmente, da Polymarket e da Kolsch, e resolveram criar suas plataformas e oferecer aos brasileiros, e o principal meio, né, de aposta é o próprio Pix, que é um sucesso aqui no Brasil. O outro componente, que é o terceiro componente aqui dessa situação, é o componente regulatório. Nós temos regulação para o setor de bets, setor de plataformas de apostas online, e temos também um regulamento, como a reportagem demonstrou, para investimentos em derivativos, em mercados futuros, como, por exemplo, de dólar, né, qual vai ser a cotação do dólar no futuro, de commodities. Então, nós temos esses três aspectos, mas, óbvio, no ano eleitoral, né, o aspecto social chama mais atenção, tem um apelo neste momento que nós vivemos da política. É uma grande preocupação, né, Jussara? O governo, essa questão, acho que talvez a maior hoje, preocupação do governo para se reeleger é o endividamento. Exatamente, Caio. Afinal de contas, a avaliação é que o endividamento da população evita que elas tenham a percepção das entregas do governo. Essa é a grande leitura de integrantes do PT e do Palácio do Planalto, da dificuldade do presidente Lula crescer na sua popularidade e também nessas intenções de voto. O grande foco agora é esse novo desenrola, né? Um desenrola 2.0, para justamente dar uma oportunidade para as pessoas ali se livrarem das suas dívidas. Mas também, Caio, conversando com pessoas aqui que próximas do Palácio do Planalto e também da cúpula do PT, há uma percepção que, ao oferecer um novo desenrola, as pessoas até podem aderir ao programa, mas elas não vão pagar as suas dívidas ali totalmente felizes, porque muita gente fala assim, que vai pagar com raiva. Então, também há um sentimento de que, embora o governo possa oferecer esse novo desenrola, eleitoralmente pode não significar tanto assim, né, diante do afundamento da dívida das famílias brasileiras, dessa diminuição do poder de consumo. Como eu estava te dizendo anteriormente, a grande questão aqui para quem está trabalhando já essa campanha do presidente Lula é como eles vão oferecer para a população, para o eleitorado, uma oportunidade de um novo sonho. Como eles vão construir isso? É esse o vácuo que o governo não está conseguindo mais emplacar. Esse discurso é que não tem conseguido se sustentar. E daí essa dificuldade agora, às vésperas da eleição do presidente Lula. Eles vão fazer de tudo para lançar esse desenrola 2.0 ali próximo ao 1º de maio, essa data importante para o trabalhismo, só que é preciso ver se de fato esse novo programa vai surtir o efeito esperado. Juntando, Thaís, tanto que a Jussara fala do ponto de vista político, como os 3 pontos do Akira, parece ser uma medida que demorou para chegar? Não necessariamente, assim, eu acho que a radicalização da medida de mandar tirar do ar as empresas dá essa noção, primeiro, que é uma medida que tem um cunho político forte, mas dá também uma medida o governo vai precisar tirar todo mundo do ar para aí sim pensar numa regulação, pensar num arcabouço regulatório legal, para, eventualmente, se essas plataformas voltarem a operar no Brasil como uma tendência mundial, com seus limites, com suas balizas, com seus respectivos órgãos e agências fiscalizadoras e reguladoras, né? Então, sob esse ponto de vista, está. Agora, não é um problema deste governo. O mercado sempre encontra a brecha. E o mercado é muito mais rápido do que o governo, seja o governo do Brasil, ou seja o governo da Suíça ou da Noruega. O mercado é muito rápido e o contato que ele tem com a demanda, a percepção que ele tem da demanda e a resposta que ele entrega a essa demanda é muito mais rápido do que o governo olhar e falar assim, espera um pouquinho, mas esse negócio aqui está certo? Então, o Ronaldo Lemos, que é um especialista em inteligência artificial e no mercado digital, de toda forma, escreveu um artigo na Folha de São Paulo, agora há poucas semanas, há poucos dias, chamando a atenção exatamente para o desenvolvimento dessas empresas. E citou 2 fenômenos. Um, da porta-voz da Casa Branca, que em janeiro, de repente, do nada, ela fecha o computador e sai da sala. Por quê? E aí houve uma
uma correlação feita pelo próprio mercado. Havia uma aposta gigantesca nessas plataformas de que a coletiva dela não teria mais de 65 minutos. Então, quando deu 64 minutos e X segundos, ela fechou e foi embora. E ficou essa coisa no ar, ninguém soube se realmente aconteceu. O Ronaldo Lemos chama a atenção para agora, na guerra do Irã, as apostas nas plataformas começaram a ser quantas pessoas vão morrer, se o Ali Khamenei vai morrer, e a plataforma foi obrigada a tirar isso do ar. Então, é preciso ter alguma limitação, alguma regulação? E o governo, tudo indica que vai ter que ir atrás disso, porque fechar esse mercado eu acho que não consegue. Akira, esse debate é fascinante, você é especializado nele, por isso que você está aqui, inclusive. Durante a preparação da preparação nossa aqui, do nosso time aqui para o governo, a gente teve um debate também grande sobre como abordar, quais pontos. E a gente eu recebi, a Thaís recebeu também do Carlos da Costa, que integrou a equipe econômica do governo Bolsonaro, um artigo, intitulado Mercados Preditivos não são bets e ajudam a economia a ser mais eficiente. E aí ele traça ali que esse mercado preditivo agrega informação dispersa, produz probabilidade em tempo real, melhora a decisão empresarial, ajuda a política pública. Eu queria seu olhar sobre isso, assim. Se diante de eventuais, e você que me diga se são eventuais mesmo benefícios para a economia e para o livre mercado, o mercado preditivo, se haveria a possibilidade, primeiro se você concorda, se pode ser bom, para a economia e para o livre mercado, e segundo, se você vê uma tendência aí de em algum momento isso existir no Brasil de fato e ser regulado. Bom, a Thaís trouxe um ângulo muito interessante e que é fundamental aqui no Brasil, que é a questão da inovação. E principalmente no mercado financeiro e mercado de capitais, o Brasil está na vanguarda. Isso ocorreu por quê? Houve uma conjugação de fatores positivos. Então, nós temos uma legislação que avança, tentando acompanhar a evolução do mercado, e aí nós temos que elogiar, nos últimos anos, a postura tanto do Banco Central quanto da CVM. Então, isso é inegável. Isso fez com que empresas novas surgissem e se tornassem bilionárias. Eu acho que o maior exemplo de um banco que não é banco e hoje é a empresa mais valiosa do Brasil. Então, esse é um processo super relevante. Então, esse aspecto foi muito bem lembrado pela Thaís. Mas, como eu comentei, nós temos setores que têm regulamentos e esses regulamentos demandaram investimento por parte dos players que querem atuar de acordo com as normas vigentes. O mercado preditivo, ele já existe, ele já é regulado no mercado de capitais pela CVM, como eu falei, nos mercados futuros de commodity e de moedas. O que aconteceu, esse fenômeno que foi provocado pela Cauchy e pela Polymarket, é que eles transformaram essa futurologia, essa aposta, e eles ampliaram para qualquer tipo de evento, seja esportivo ou seja social, como, por exemplo, quanto vai durar uma entrevista, quantas vezes o Caio vai falar apostas nesse painel. E isso acaba desviando e expondo o mercado a muitos riscos, principalmente em relação à manipulação e também à lavagem de dinheiro. Então, são aspectos muito importantes. E o que torna mais complexa a nossa situação no Brasil, e aí eu quero citar o exemplo dessa resolução, que mostra essa complexidade, é que a resolução foi emitida pelo Conselho Monetário Nacional. Quem regula apostas no Brasil, as BETs, é a Secretaria de Prêmios e Apostas, vinculada ao Ministério da Fazenda, que não editou nenhuma norma específica a apostas preditivas. E ainda, para tornar mais complexa essa situação, a resolução do Conselho Monetário Nacional ainda diz que a CVM deverá também se pronunciar a respeito desse setor. Então, torna todo esse mercado um mercado que atua com um grau de insegurança jurídica que não faz bem para ninguém. Até abrindo um parênteses, para me alongar aqui na resposta,
mas o próprio setor de apostas, de bets, né, das plataformas online, sofre também com essa insegurança jurídica. Nós temos plataformas de apostas federais, com regulamento federal, nós temos plataformas de aposta estaduais e, até o final do ano passado, nós tínhamos plataformas de apostas municipais, que foram momentaneamente impedidas de atuar por uma decisão do STF. Aí nós vimos uma conjugação, num setor, uma conjugação, né, de atores, reguladores, Banco Central, CVM, Secretaria de Permissos e Apostas, Ministério da Fazenda, Conselho Monetário Nacional. Nós temos o Congresso, afinal, ele que edita as leis, né? Sim. Não, desculpa, então, a minha grande, e perfeito, e compreendendo a sua resposta, mas a minha grande dúvida é se o argumento de que o mercado preditivos faz bem para a economia e agrega informação dispersa e produz probabilidade em tempo real, melhora a decisão empresarial, se ela faz sentido, quem defende sob esse ponto de vista? Como eu falei, já existe esse mercado, né, de predição no mercado de capitais, que já é regulado. E a própria resolução diz isso, a CVM já regula esse setor, né? O problema que aconteceu foi a expansão para qualquer fato da vida que pode ser manipulado. Aí, nesse ponto, eu já considero que é nocivo, né? Ampliar esse mercado para qualquer tipo de evento que está sujeito à manipulação, ele é nocivo, na minha opinião, e não deve prosperar. Bom, rapidamente para a gente terminar, você apostaria em uma tendência de vir algum tipo de regulamentação nesse sentido aqui no Brasil? Ou você aposta que não teremos esse mercado preditivo ampliado em algum momento no Brasil? Ele pode ser ampliado, mas eu não acredito que no curto prazo isso ocorra, porque implicaria numa alteração da lei 14.790, aí isso envolveria o movimento do Congresso, né, que é a lei que regula as apostas online. Então, eu não acredito no curto e médio prazo que haja essa alteração, e principalmente num momento político em que as apostas estão sendo fortemente contestadas. Nós temos hoje o governo atual contra as apostas por um aspecto social, e a gente deve lembrar que a bancada evangélica, que domina boa parte da oposição, é contra o jogo. Por isso que eu não acredito numa abertura, uma ampliação desse mercado.